eu não sei se foi por volta do segundo, do terceiro século, não sei, bem antes de Cristo, né, os judeus fizeram uma Bíblia. Os judeus fizeram uma Bíblia. Isso aqui é interessante. Preste bastante atenção. Um pouco antes da vinda de Cristo vir ao mundo, os judeus fizeram uma Bíblia. Essa Bíblia era uma Bíblia hebraica, ela era uma Bíblia hebraica que eles traduziram para o grego. E lá no grego, essa Bíblia hebraica que foi invertida para o grego, inclusive a palavra adultério, em algumas passagens, ela é invertida para a palavra porneia. Estou repetindo. Na verdade, essa palavra porneia é uma palavra grega, né? De origem grega. Grego. E os gregos tinham isso, pessoal. Claro. Eles colocavam um substantivo para várias coisas. Muito bem. Então, olha só. É a manga, né? A manga de comer, manga de camisa, manga do lampião. Ele coloca assim uma palavra para várias coisas. É o caso daí de porneia. Para várias coisas eles colocaram tudo é porneia. Então, olha só, porneia. Porque no original não tem esse negócio. É uma palavra para cada coisa. Justamente. Então, olha só, na Septuaginta a palavra ou derivado dela aparece mais ou menos 107 vezes. No Novo Testamento, o termo aparece mais ou menos 56 vezes, definindo situações concretas quanto ao comportamento sexual ou com qualificativos. Agora, olha só, nós vamos ver aqui dentro da Bíblia, irmão Arcedes, agora, várias situações de relações sexuais ilícitas que no grego aparece como porneia. Por exemplo, Judas 7. Olha só, Judas, versículo 7, diz assim, ó: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, nós sabemos perfeitamente que o pecado de Sodoma e Gomorra era a homossexualidade. Não prostituição. Sexo entre solteiros. Aqui está a prostituição, né? E no grego lá está porneia. Mas o pecado de Sodoma e Gomorra era o que? A homossexualidade. A porneia, né? Justamente. Homossexualidade. Não é interessante? Na verdade era tudo, era adultério, tudo que envolvia sexualidade. Mateus 5,32. Mateus 5,32. Olha só. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas. Claro, aqui no caso estava querendo dizer o adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em casos de adultério. Tanto que a Bíblia, a linguagem de hoje, já veste aqui para adultério. Mas lá no grego, a palavra adultério aqui também está porneia. Também está porneia. Tá porneia, né? Agora, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Então veja aqui, várias situações, né, de pecados sexuais diferentes, que em grego é porneia. 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo 1. Diz assim, ó: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como quem se atreve a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha só aqui uma relação incestuosa, que em grego, porneia. Está vendo só, amigo? Em grego é porneia. E aí você poderia conferir lá em 1 Coríntios capítulo 6, 13, 18, enfim, várias situações de comportamentos sexuais diferentes no Novo Testamento, pelo menos 56, onde todos eles são classificados como porneia. Não é interessante? Muito interessante. Agora, irmão Nacides, é o seguinte, como é que fica? Eu perguntei esses tempos agora para um pastor que acreditava o seguinte, que em caso de adultério a pessoa não pode mais casar, porque hoje não existe a lei do apedrejamento. Aí eu perguntei assim para o pastor, irmão Nacides, e eu queria que você analisasse. Eu perguntei assim para o pastor: pastor, se você fosse sumo sacerdote, porque quem aboliu a lei do apedrejamento não foi Jesus. Quem aboliu a lei do apedrejamento foram os romanos, quando invadiram Israel e tomaram o direito de legislar civilmente sobre matar alguém ou não no sinédrio. Então eu perguntei assim para o pastor: imagine que você fosse o sumo sacerdote, digamos que um ano,
antes dos romanos invadir Jerusalém, e dizer assim: olha, aqui ninguém pode matar mais ninguém por adultério. Então, pastor, o marido chegava com sua esposa e falava assim: sacerdote, essa mulher que adulterou 3 vezes eu perdoei ela, mas ela adulterou agora a 4ª vez, não quero mais ela, está aqui ela. Qual seria, pastor, o procedimento que o sacerdote ia fazer se eu fosse sacerdote? Aí o pastor me respondeu assim: eu ia proceder de acordo com o mandava a lei, simplesmente pegaria a mulher e mandava ela para o campo, ela seria apedrejada, era a lei de Deus, estava lá escrito, não é? Deuteronômio 22 e Levítico 20, versículo 22, está lá em Levítico lá. Então, aí eu pergunto assim: tudo bem, pastor, agora imagine que os romanos entram e invadem Jerusalém, agora aqui ninguém pode matar ninguém apedrejado. Pergunta agora ao pastor: agora imagine, pastor, que um outro casal chegue para o senhor e fala assim: pastor, aqui está essa mulher, ela adulterou 3 vezes eu perdoei, mas ela adulterou a 4ª vez, não quero mais ela. Pastor, o sacerdote ia dizer assim: irmão, é o seguinte, os romanos não deixam mais nós apedrejar ninguém. Então é o seguinte, você simplesmente agora despede a sua mulher e casa com outro. Perguntei: pastor, esse sumo sacerdote, ele estaria pecando se ele fizesse isso? O que você acha, Maurício? Claro que não, né? A mulher foi uma adúltera e, como no caso não havia mais apedrejamento, ele estava livre, mas sem ela morrer. Até porque, irmão, o que nós precisamos entender aqui é o seguinte: quer dizer que você acha que Deus matava o adúltero só para o outro ficar livre? É essa a moral da coisa? Eu vou matar o adúltero só para o inocente ficar livre. É essa a moral da coisa? Você acha que essa moral se compatibiliza com o caráter de Deus? Havia morte porque havia uma transgressão. Claro, ou seja, a finalidade não era de tornar o outro livre. O que anulava o voto matrimonial dele ali era a transgressão, não era a morte. Porque se era a morte, então por que Deus mandava matar o homossexual? Por que Deus mandava matar aquele que cometia práticas incestuosas? Por que Deus mandava matar aquele que praticava bestialidade? Qual era a moral? É interessante que eu lembrei também a questão do divórcio. Peraí, Marcinho, eu vou repetir porque merece ser repetido. Se você diz que Deus mandava matar o adúltero só para o outro ficar só, se você acha que essa é a moral da coisa, então por que Deus mandava matar o homossexual, aquele que andava em práticas incestuosas? Que matava o outro por maldade, era morto também, né? Para quê? Então não era essa a moral da coisa. O que quebrava ou anulava o voto matrimonial era a transgressão e não a morte do casal. Sim, o que você ia falar? É a questão que a Escritura fala, né? Que a morte é o salário do pecado, né? Então, se a pessoa transgrediu, ela morre. Não para que o outro fica vivo, ou nem para satisfazer a ira do Criador. Ela morreu, morre porque transgrediu. Agora, falando de morte porque o outro fica livre, é a questão do divórcio. Nem a morte tornava a parte inocente habilitada. Não era a morte que tornava a parte inocente habilitada para um novo recasamento e nem tanto o de uma carta de divórcio. Mas o que habilita ou deixa a pessoa livre é o pecado do adultério. Agora eu quero voltar àquela questão que você falou lá, irmã Cides. Porque, amados, algumas pessoas têm falado assim, não, mas propósito original, restaurar e tal, vem, como fala aí? A forma do casamento. Amigo, eu vou mostrar para você agora, eu quero que você raciocine comigo. Por favor, seja sincero. Eu vou mostrar agora aqui para você Deus trabalhando em favor do inocente em 3 aspectos. Isso era bom outro vídeo, né? Não, está dentro do contexto. Olha só.